a prática da palavra de Deus. Diz o texto de Tiago 1, 19 a 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Antes de nos sentar, vamos orar mais uma vez ao Senhor, para que possamos compreender tudo aquilo que vai ser exposto nessa noite. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por até aqui o Senhor ter nos ajudado e ter nos impulsionado a te louvar com os nossos cânticos, com as nossas ofertas, com as nossas orações, com a nossa vida. E agora te pedimos, Senhor, que continue falando conosco agora a partir da exposição da Tua Palavra, que nos ilumine a mente e nos permita compreender aquilo que a Tua Palavra tem para nós de lição, de mensagem no dia de hoje. Assim te oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas não feche sua Bíblia, acompanhe conosco Tiago 1, de 19 a 27. Semanas anteriores, nós vimos a origem do pecado, e vimos que a origem do pecado se dá no nosso coração, a partir da cobiça. Diz o texto que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós vimos também que o bem vem do Senhor. Tudo que é bom vem das mãos de Deus, das mínimas coisas até a nossa vida eterna. Nós também vimos que Ele requer de nós que vivamos apenas de modo digno, atentando para o que diz a Sua Palavra. Nos dá todas as coisas, nos dá constantemente e pede apenas a nossa obediência. Então hoje nós vamos ouvir a pregação da palavra, mas importa que a pratiquemos hoje e sempre, é o que diz o texto que nós acabamos de ler. Esse trecho de Tiago poderia muito bem ser colocado como o verdadeiro crente. Esse poderia ser o título da nossa mensagem de hoje à noite. O que faz o verdadeiro crente? O que pensa o verdadeiro crente? Quem é o verdadeiro crente? Mas nós temos aqui o título colocado a partir da divisão das nossas Bíblias, a prática da Palavra de Deus. Então eu posso, em primeiro lugar hoje à noite, crer que o verdadeiro crente pratica a Palavra de Deus. Mas nós vamos muito mais profundamente nesse texto. Nos versículos 19 e 20, nós vamos ver que o verdadeiro crente tem relacionamentos orientados pela palavra. Veja só, versículo 19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A mensagem de Deus através de Tiago para a igreja de hoje também
começa dizendo: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Em outras palavras, tenham consciência destas coisas, tenham noção destas coisas, meus amados irmãos, e coloquem em prática. Tudo aquilo que nós sabemos que temos que fazer, nós devemos colocar em prática. Diz também outro texto que nós meditaremos mais à frente: aquele que sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer, e não faz, nisto está pecando. Por isso, quando o autor diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, nós sabemos a partir de hoje exatamente o que um verdadeiro crente deve fazer. E sabendo, nós precisamos colocar em prática. Todo homem seja pronto para ouvir. É a primeira frase após as palavras que nós acabamos de ler. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ouvir é uma arte. Nem todo mundo sabe ouvir. Nem todo mundo consegue ouvir. Nem todo mundo tem a habilidade de ouvir. É muito difícil hoje encontrar uma pessoa que olhe para você e consiga ouvir cada palavra que você fala, sem que no meio dessa conversa ela comece a fazer algum pré-julgamento. Que você converse com ela, que você exponha alguma questão da sua vida e no meio dessa conversa ela não pense alguma coisa a seu respeito. É bem difícil. Também é bem difícil encontrar alguém que converse com você durante algum tempo sem lhe interromper. Às vezes você quer conversar com alguém, expor, desabafar, mas a pessoa não escuta, ela interrompe o tempo todo. É difícil encontrar alguém que seja um ouvido pronto a não interromper. É difícil ter ouvidos prontos a estar atentos àquilo que você precisa. Às vezes você não está precisando que aquela pessoa que te escuta dê um parecer a respeito de qualquer coisa que você fala. Vou dar um exemplo. Você está conversando com uma pessoa e diz: meu irmão, eu estou tendo dificuldade com os meus filhos, com a criação dos meus filhos. Eu não sei exatamente o que eu devo fazer. Eu recebo reclamações da escola, eu recebo reclamação de outros locais onde ele está, e em todo canto que ele chega, ele dá problemas, e eu não sei o que fazer com meu filho. E aquela pessoa que está lhe escutando, não raramente vai olhar para você e vai dizer: é porque você está falhando na criação dele, você devia fazer isso e aquilo. Mas às vezes o que você quer é apenas, o que você precisa é apenas que aquela pessoa escute você. Você até sabe o que fazer: orar ao Senhor, pedir orientação a Ele para todas as questões da vida sua e do seu filho. Mas você precisa de uma pessoa que lhe escute e apenas olhe para você. Uma pessoa que lhe escute e apenas entenda você. Não uma pessoa que lhe diga o que fazer. Nem sempre nós estamos abertos a orientações externas, porque o nosso coração às vezes já sabe onde recorrer, a quem procurar. Irmãos, às vezes o que temos grande necessidade é um ouvido que apenas ouça e que não tenha ligação direta com a nossa boca, julgando as pessoas que estão falando. Nós muitas vezes precisamos de uma pessoa que apenas ouça o nosso desabafo. Não é tão fácil hoje nós estarmos com uma pessoa, falarmos a ela sobre toda a nossa situação e no final das contas ela apenas dizer: meu irmão, Deus te abençoe, Deus te proteja, meu irmão, Deus te oriente, meu irmão, Deus te guie em todas essas coisas. É tão fácil apontar e é tão difícil escutar. Isso é uma das coisas que nós nessa época temos experimentado. Por isso Tiago continua alertando que esse homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Diz a sabedoria popular:
Deus é tão sábio que nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. É para ouvir mais e falar menos. E de fato é assim, porque a palavra de Deus diz: nós devemos ser prontos para ouvir. Isso é muito importante. E tardios para falar. Às vezes não é importante falar. Às vezes é necessário calar diante do Senhor. Nem sempre é conveniente que nós falemos. Nem sempre. Há uma forma de se entender o momento certo de falar. Quando a pessoa está conversando e às vezes ela conversa muito, ela fala muito, qual é o momento certo de você falar? É quando ela para, quando ela respira. Ela fala. No momento que ela para e faz para falar de novo, é o momento que você aproveita e fala com ela. E às vezes é necessário que você corte. A pessoa vem e fala muitas coisas, e aí é necessário que às vezes você diga: tudo bem, eu já ouvi bastante coisa, mas deixa eu falar só um pouquinho. Deixa eu falar só alguma coisa, porque senão eu vou perder o raciocínio, eu não vou entender mais o que você quer me passar, e eu também não vou saber o que eu preciso te falar. É necessário que a gente escute, é necessário que a gente seja tardio para falar, e saiba exatamente a hora de expressar a nossa opinião. Momento em que você está com sua esposa ou com seu esposo, devemos fazer com que essa arte do ouvir e do saber falar seja colocada no último grau, no último nível. A gente tem que levar isso ao máximo possível nas nossas vidas. Quando nós escutamos algo do nosso cônjuge que não é agradável, qual é a primeira reação? É responder de imediato: eu não gostei, eu não quero que você fale nunca mais dessa maneira, eu simplesmente estou com raiva. Acontece isso muito. A gente escuta, mas nem sempre o que a gente escuta foi bom de ouvir, e a gente se fecha, ou quando a gente se abre estourando com a pessoa que está do nosso lado. Não é conveniente falar nessa hora. Não é conveniente dar a resposta pronta. Não é conveniente fazer as coisas de cabeça quente. Não é conveniente falar quando você sabe que o mais correto é respirar, calar, orar a Deus e falar o que deve. Ah, mas eu falei sem pensar. Eu falei o que estava no meu coração, mas não foi bem isso que eu quis dizer. A minha intenção não foi essa. É o que muitas pessoas falam no momento do nervosismo, quando deveriam ser tardias em falar. Não adianta dizer depois: me desculpe, me perdoe, eu não quis falar isso, porque você já falou. Não adianta dizer: me perdoe, eu não quis magoar você com essas palavras, você já magoou. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Existe um momento. Quanto à nossa oração, Jesus fala no Sermão do Monte, em Mateus 6, versículo 7, que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Veja como o falar nem sempre é bom. Existem aqueles que acham ainda hoje, sem a percepção de Mateus 6,7, que se eu falar muita coisa, ou se eu falar muito bonito, Deus vai ouvir minha oração. Então a pessoa se enche de um vocabulário diferente, para que Deus ouça a sua oração. Deus ouve a tua oração se você diz assim: Senhor, socorro, Senhor, me ajude, Senhor, ouça a minha oração, Senhor, venha ao meu encontro, eu não aguento mais. Senhor, está doendo. Ele escuta essa oração. Não precisa que a gente agora diga: Senhor, grande e eterno, sacrossanto Deus, magnânimo, magnificente em majestade, eu entro em tua presença.
seria muito bom que a gente soubesse todas essas palavras e até o significado de todas elas. Deus só quer que nós falemos com Ele. Nos momentos de dificuldade, falemos com Ele. Nos momentos de alegria, falemos com Ele. Que nós nunca deixemos essa incessante ferramenta de comunicação com Ele. Você pode orar em qualquer momento. Você pode orar dirigindo. Você pode orar deitado, descansando do trabalho do dia. Você pode orar sentado na mesa do jantar, na mesa do almoço. Você pode orar no seu trabalho, quando as pessoas estão ali agoniadas, estressadas e você não aguenta mais aquela pressão sobre você. Você pode orar no seu trabalho. Você pode orar com o seu filho de manhã cedo, sentado à beira da cama, e você pode orar com o seu filho tarde da noite, ajoelhado no mesmo pé da cama. Você pode orar em qualquer situação, mas saiba, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, vai ser simplesmente pela sinceridade do seu coração. Provérbios 10:19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Existe um provérbio também nos nossos dias, também os antigos já falavam isso, e eu procuro aprender algumas coisas com os antigos. Quem morre pela boca é o peixe. Isso quer dizer o quê? Se a gente falar demais, a gente vai ser como o peixe, vai morrer pela boca, pelo que falou. E nós não somos o peixe que morre pela boca. Nós não somos aqueles que falam demais e acham que, se eu falar um pouquinho mais, eu acho que vai dar certo. Se eu interferir um pouquinho mais, eu acho que as pessoas vão entender. Não, pelo muito falar, não falta transgressão. Em muitos momentos da nossa vida, nós começamos a falar com alguém, falamos, contamos até coisas muito íntimas nossas, e aí em determinado momento a gente faz, falei demais, não era para ter dito isso. E agora? Mas agora a pessoa já sabe. E no outro dia todo mundo sabe. E no outro dia a cidade sabe. E no outro dia você não sabe onde colocar o seu rosto, porque as pessoas sabem aquilo que você contou, mas que você não deveria ter contado. Você falou demais, mas agora não volta. A palavra que você lançou não volta mais. Nós temos que ter cuidado. O que modera os lábios é prudente. Nem tudo o que nós queremos dizer deve ser dito. Olha uma coisa bem simples que pode acontecer aqui entre nós. Chama uma pessoa para louvar ao Senhor aqui na frente, com algum cântico. Por algum motivo a pessoa está com a garganta um pouco inflamada, está um pouco gripada, não saiu do jeito que ela queria. Talvez ela desafinou numa ou em outra frase. Não tem problema, o louvor chegou da mesma forma. Mas aí uma pessoa escutou e disse: oi irmã, hoje foi tão ruim. Assim, desafinou tanto. Eu nem prestei mais atenção na palavra, nem prestei mais atenção na letra, eu fiquei só observando o erro. Olha, saiu muito, viu? Saiu do tom. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas são coisas que você não deve falar. Talvez você bloqueie aquela pessoa para o resto da vida. Talvez nunca mais ela queira louvar. Por quê? Porque no dia que ela desafinar, lá vem o técnico, o maestro da igreja dizer: irmã, semitonou. Passou uma oitava do tom normal. Irmã, não ficou legal. Sabe o que não ficou legal? Falar quando não era conveniente. Falar o que não devia. Nós precisamos incentivar uns aos outros. Você tem seus talentos, eu tenho os meus talentos, e o talento que você tem complementa o que eu tenho.
E assim nós todos servimos ao Senhor, porque nós somos um corpo de Cristo. Eu não posso sozinho ser o dedo e querer fazer todas as coisas. O dedo não faz tudo. Você não pode querer ser o pé e fazer todas as coisas. O pé não faz tudo. Muitas vezes, seu pé está dolorido e você precisa do seu dedo para apontar onde está doendo, para o médico poder consertar aquilo ali. Você precisa das duas coisas. O corpo precisa de todas as peças, de todas as partes. Nós somos uma engrenagem. Então nós não podemos ser imprudentes e falar muito, seja contra os nossos irmãos, seja contra nós mesmos. Você já viu pessoas que não se valorizam? Pessoas que não enxergam o valor que têm? Pessoas que não enxergam o talento que têm? E sempre falam contra si mesmas? Eu não dou para essas coisas. Eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Eu não sei mexer no som da igreja. Eu não sei ornamentar um ambiente. Eu acho que eu não sirvo para nada. Meu irmão, você serve para muita coisa. Hoje pela manhã nós vimos que aquele rapaz que voltou servia para muita coisa. Mas ele retrocedeu. Mas Deus quer te usar da maneira que Ele te capacitar. As pessoas podem até olhar para você e não ver nenhum talento, nenhuma habilidade. E você realmente pode não ter nenhuma habilidade aparente, mas você vai descobrir dentro de si, com a ajuda do Senhor, aquilo que você pode fazer para ser útil para o reino de Deus. E para isso não precisa cantar. Para isso não precisa ser pregador de púlpito. Para isso você não precisa saber mexer no som da igreja. Para isso você precisa ser um verdadeiro crente. Para glorificar a Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus. É isso.